Glória a Deus. Abba, Pai. Neste momento eu vou orar para que possamos iniciar o apostolado esta noite. Glória a Deus. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor se manifesta em nós, segundo a Tua vontade, Senhor, segundo a Tua vontade soberana. Manifesta da Tua glória, do Teu poder. Eu já declaro que há anjos ministrando o perfeito entendimento sobre a vida de todos os eleitos, de todos os predestinados. Revela a Tua graça, segundo a Tua vontade predestinada, Pai. Em nome de Jesus, que esse, o ressuscitado, que eles possam estar recebendo de Ti, Senhor, o perfeito entendimento. Eu já declaro que a Tua palavra ela não voltará para Ti vazia, mas será revelada, Pai. Em nome de Jesus, assim eu creio e assim eu falo. Que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação e entendimento e possam entender e compreender a Tua palavra. Que os olhos sejam iluminados para a glória de Deus. Que só Tu podes dar, que só o Teu poder, só a manifestação do Teu Espírito em nós pode dar e trazer o perfeito entendimento. Testifica, segundo a Tua vontade, na vida de todos os eleitos, em nome de Jesus e esse, o ressuscitado. Glória a Deus, Abba Pai. Aleluia. Tá bom? Só? Tá bom, não, mais pra frente. Tá meio baixo. Tá um pouco baixo? Mas Pouco. tá bom. É porque nós estamos testando o microfone hoje, né? Hoje nós estamos fazendo um teste aqui nesse microfone, né? Sem fio, glória a Deus. Né? Então, estamos ainda em teste, nos adaptando ali aos aparelhos, né, eletrônicos. Glória a Deus. Então, amados, eleitos do Senhor, glória a Deus pela vida dos eleitos que estão aí nos acompanhando via Facebook também, né? Glória a Deus pela vida da Sheila que está conosco hoje. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós temos um tema que Deus trará o entendimento, o perfeito entendimento, para que possamos entender e compreender a palavra de Deus. Já está um pouco baixo, né? Aumenta o volume. Oi. Melhorou, né? Oi. Oi. É aí em cima que eu aumento o volume. É lá embaixo. Glória a Deus. Guardando ele ajeitar ali para que nós possamos iniciar o apostolado. Glória a Deus. Sincronizar. Oi. Melhorou. Oi. Glória a Deus. Amados, nós temos um tema hoje. Vamos falar sobre em graça não conhecemos a ninguém segundo a carne ou obras da carne. Então hoje é Bíblia, papel e caneta, porque nós estaremos trazendo, né, falando das revelações do apostolado, da graça de Deus, aquilo que Cristo já fez por nós. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, amados, nós não devemos conhecer a ninguém segundo a carne ou obras da carne. Ou seja, nós não devemos julgar as pessoas, né? As que estão vivendo nas obras da carne. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos aprender o porquê não conhecer a ninguém segundo a carne, que é uma instrução do apóstolo Paulo, a qual ele deixou para a igreja. Glória a Deus.
Glória a Deus. Então nós vamos iniciar o estudo lendo 2 Coríntios, o capítulo é o 5, o versículo é o 16. E vamos ler também até o 19. 2 Coríntios, o capítulo é o 5, versículo é o 16. E vamos ler até o 19, porque nós vamos entender e aprender por que não conhecer a ninguém segundo a carne. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Glória a Deus. Então aqui, amados do Senhor, abençoados, né? Quando o apóstolo Paulo diz, assim que daqui, ou seja, é agora, na graça, que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, que nós possamos não conhecer as pessoas segundo a carne, segundo as obras que elas praticam, obras da carne, olhar para elas segundo a carne com julgamentos, né? Porque hoje nós vimos no sistema religioso que há um julgamento porque as pessoas estão olhando para as outras ovelhas segundo a carne. Então aqui nós temos duas revelações, mas hoje nós vamos falar somente sobre uma. Uma das revelações é não conhecer ninguém segundo a carne, e a segunda revelação, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. A segunda revelação é não conhecer a Cristo segundo a carne, que é o Jesus de Nazaré, que veio para os judeus, né? Veio para cumprir a lei. Glória a Deus. E nós vamos ler ainda o 17, o 18 e o 19, porque nós vamos falar porque nós não devemos conhecer a ninguém segundo a carne. A resposta está no 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, nós estamos em Cristo no Espírito. Glória a Deus. Então, é no Espírito que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo no Espírito, glória a Deus, então, na carne nós não devemos conhecer as ovelhas, porque todas as ovelhas, elas estão em Cristo, pelo que Cristo já fez por nós. Glória a Deus. Então, porque nós somos novas criaturas, e nós somos novas criaturas, estamos em Cristo no Espírito. Por isso, nós não devemos conhecer segundo a carne. E o 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Glória a Deus. Então é por isso, amados, que nós não conhecemos as pessoas segundo a carne, porque nós estamos em Cristo. E nós estamos em Cristo porque, pelo que Cristo fez por nós, e nós agora somos uma nova criatura. Agora nós não somos mais pecadores, nós somos nova criatura. Glória a Deus. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então nós temos esse ministério da reconciliação, e em graça nós não conhecemos as pessoas segundo a carne. Porque se eu julgar, se eu condenar as ovelhas segundo a carne,
eu estou em um ministério a qual não é de reconciliação, mas de condenação e de morte. Mas nós recebemos o da reconciliação. Por isso, nós não conhecemos as pessoas ou a ninguém segundo a carne. Glória a Deus. Ou seja, nós fomos reconciliados, salvos no Espírito, e todas as ovelhas, elas já estão em Cristo, no Espírito. Glória a Deus. Aí nós vamos ler ainda Hebreus 12 e o versículo é o 9. Hebreus 12 e 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Esse é um dos motivos também a qual nós não devemos conhecer a ninguém segundo a carne, porque Deus, Ele é Pai dos Espíritos. Então, nós somos filhos de Deus no Espírito. E é no Espírito a qual Deus nos reconciliou, a qual nós estamos em Cristo. O nosso Espírito é que é uma nova criatura e não a carne. Então, Deus, Ele é o nosso Pai do nosso Espírito. Ele não é o nosso Pai na carne, porque nós tivemos um pai segundo a carne, né? Eu e Samuel ainda hoje nós não temos mais os nossos pais. Então, segundo a carne, nós tivemos os nossos pais, né? A Sheila ainda tem, glória a Deus por isso. Então, o nosso pai em carne, ele é o nosso pai da nossa carne, mas o pai do nosso espírito é Deus. Então, ele é pai dos espíritos, não é pai da nossa carne. Então, ele não nos olha segundo a carne, porque nós somos espíritos. E diante de Deus, o nosso espírito está perfeito. Porque se nós conhecermos, amados, as pessoas segundo a carne, nós não vamos ver que elas estão em Cristo, que é o espírito delas que elas estão em Cristo. Ainda que elas estejam fazendo algum tipo de obras da carne, é por ignorância, porque não conhece o apostolado, porque não conhece a verdade e estão praticando por obras da carne. Se nós olharmos e conhecermos ou condenarmos na carne, nós não veremos as grandezas do que Cristo já fez por nós. Então, se Deus é Pai dos Espíritos, nós somos esse Espírito e somos filhos de Deus no Espírito. Glória a Deus. Nós ainda vamos ler ainda 1 Coríntios, o capítulo é o 6 e o 17. Tá com um pouco de eco ainda, senhor. Já mexi em tudo, sabe? 2 Coríntios 6 e 17. Segundo ou primeiro? 1 Coríntios 6 e 17. Acho que essa caixa é problemática, essa caixa. O homem testa essas coisas tudo naquelas caixas lá, ele pega normal e aqui fica pensando. Glória a Deus. 1 Coríntios 6 e 17. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, amados, é o nosso espírito que está unido com o Senhor, não é a nossa carne. Nós não estamos em Cristo, reconciliados em Cristo na nossa carne.
porque Deus fez circuncisão, é o nosso espírito, a qual nós estamos unidos com o Senhor no Espírito. Porque está escrito, e se está escrito, nós cremos. O que, porém, se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E como é que nós estamos unidos com o Senhor? Porque nós fomos reconciliados, Deus reconciliou consigo mesmo em Cristo todas as ovelhas, todos os espíritos das ovelhas. Foi quando Cristo nos reconciliou. Então nós estamos unidos com Deus, mas é no Espírito. Glória a Deus. E também nós vamos entender que nós somos filhos predestinados também no Espírito. Nós não somos filhos predestinados na carne. Vamos ver Efésios, o capítulo é o 1, o versículo é o 4 e 5. Efésios capítulo é o 1, o versículo é o 4 e o 5. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Então nós somos filhos predestinados no Espírito, desde antes da fundação do mundo. Então como é que nós somos filhos predestinados de Deus desde antes da fundação do mundo e não é no Espírito? Porque Jesus já morreu, já tem 2000 anos, né? Então aqui em Efésios, o apóstolo Paulo diz que é desde antes da fundação do mundo. Ou seja, ele já havia nos predestinado. Então ele predestinou o nosso espírito. Quando nós nascemos, o nosso espírito já havia sido predestinado. Por isso nós não conhecemos a ninguém ou as pessoas segundo a carne, porque nós reconhecemos que o que Cristo fez foi para o nosso espírito. Glória a Deus. Nós devemos conhecer pelos frutos espirituais e não pelas obras da carne. Não conhecer pela carne, né? Nós vamos ver o que Jesus falou em Mateus, o versículo 16 ao 20. Mateus capítulo 7, versículo 16 até o 20. Glória a Deus. O 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Aqui Jesus está falando profeticamente, ele está falando por parábolas, ou seja, pelos seus frutos conhecerei. Então Jesus não está dizendo que nós devemos conhecer segundo a carne, mas conhecer segundo os frutos, e é pelos frutos que se conhece. E aí ele diz: colhem-se uva dos espinheiros ou figo das ervas daninhas? Ou seja, colhe amor dos vasos de desonra, colhe amor dos vasos preparados para a perdição, que são os bodes. Então não se colhe amor. Então aqui é um dos exemplos que ele está falando com relação
aos frutos espirituais, porque o amor é um fruto do Espírito Santo e só tem esse fruto quem é uma ovelha. E o 17, do mesmo modo, toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz frutos maus. Então, a árvore aqui, a que ele está falando profeticamente, e ele está falando por parábola, não é literalmente uma árvore, né? Ele está falando de pessoas, né? São pessoas, e ele está falando de frutos, e esses frutos são espirituais. O 18, não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. O 19, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E o 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui Jesus falou que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore, ou seja, é pelos frutos que nós conhecemos as pessoas. Glória a Deus. Então, é pelo fruto do que ela é, né? A essência do que ela é, do que ela vive, é pelo fruto é que nós vamos conhecer as pessoas, né? Aqui Jesus comparou como árvore. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui alguns frutos que é fruto do Espírito Santo de Deus. Vamos ver uns frutos do Espírito Santo de Deus, que está em Gálatas, capítulo é o 5, o versículo é o 22 e o 23. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos ver aqui os frutos, né? Os frutos da ovelha. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui é o fruto do Espírito, né? Glória a Deus. Então aqui é diferente das obras da carne, né? A qual a idolatria, a feitiçaria é anterior ao fruto do Espírito. Então tudo isso são obras da carne. E aquilo que o homem pratica, como porfias, ciúmes, dissensões, bebedices, orgias. Então são obras da carne. E nós temos que diferenciar obras da carne, que é produzida pela carne, do que é fruto espiritual. Então a ovelha, ela produz fruto do Espírito. Somente quem é ovelha. Glória a Deus. Então ela produzirá fruto, e um dos frutos maiores é o amor, é a fé. Porque se nós estivermos conhecendo as pessoas segundo a carne, nós não vamos entender que elas são novas criaturas, elas são reconciliadas com Cristo, né? Eu conheço pessoas, né, da minha família, né? E essa pessoa, ela vive em idolatria, né? A gente sabe e conhece que vive em idolatria. E é uma das obras da carne. Mas ela tem amor, né? Ela tem fé. E existe o fruto do Espírito Santo. Então o fruto do Espírito Santo, ele já está na ovelha. E ele se manifesta. Então aqui é um dos frutos do Espírito, que é diferente de obras, e as obras são da carne. Mas o sistema religioso, ele adotou que as obras da carne, elas são reprovadas e elas levam à condenação. Na verdade,
elas continuam sendo reprovadas ainda por Deus, né? Deus, ele não se agrada, mas as obras da carne, elas não é uma questão do que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós é no nosso espírito. E nós estamos aprendendo que não devemos conhecer as pessoas segundo a carne. Glória a Deus. Então aqui são o fruto do Espírito Santo, a qual nós já lemos em Gálatas 5, 22 e o 23. Agora nós vamos conhecer alguns frutos da árvore do mar, ou do vaso de desonra, ou do bode, né? Vamos ver Romanos, o capítulo é o 1, o versículo é o 29 ao 31. Romanos capítulo 1, versículo é o 29 até o 31. O 29. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventosos de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Então aqui são frutos espirituais, a qual Jesus falou em Mateus 7, que ele disse que pelos frutos vos conhecereis. Então, amados, é por esses frutos que nós vamos conhecer se o fruto da árvore, né? Ou seja, se é uma ovelha, se é um bode, né? Se é um vaso de honra ou se é um vaso de desonra. É pelo fruto espiritual que nós vamos conhecer. Não é conhecer segundo a carne. Nós devemos conhecer pelo o espiritual, né? Como Jesus falou, que é pelos frutos que nós conheceremos. Glória a Deus. Então nós vamos ler ainda. Vamos falar um pouco agora sobre as obras da carne. E vamos ver o que Jesus falou em João 6 e 63. João 6 e 63. O Espírito é aquele que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então aqui, algumas versões falam que a carne para nada presta. E nessa versão Thompson, o autor diz aqui, né, a qual foi Jesus que falou, a carne para nada serve. Ou seja, a carne para nada serve ou para nada presta. Então, amados, a carne, ela é terrena. A carne, ela não é do céu. A carne, ela não vai herdar o reino dos céus, né? Glória a Deus. Porque a carne, ela é pó. E do pó ela veio e do pó ela voltará. Por isso é que nós estamos em Cristo no que é eterno. E o que é eterno é o nosso espírito. Por isso nós não devemos conhecer
a ninguém segundo a carne, porque essa carne, ela para nada presta, ela é falha, e o que Cristo fez por nós, ele foi para o nosso espírito. A natureza adâmica, ela continua ainda operando. Vamos ler ainda, vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre a carne. Vamos ler Romanos 7,18. Romanos 7,18, o apóstolo Paulo falando aqui sobre a carne. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então aqui o próprio apóstolo Paulo, tinha uma luta, a qual nós continuamos tendo uma luta. Luta contra quem? Contra a carne, né? Porque temos a natureza de Adão na carne. E no espírito nós somos unidos com o Senhor no espírito. Glória a Deus. Então, o espírito, ele tem que prevalecer contra a carne. Então, o apóstolo Paulo também aqui, ele deixou claro que não habita bem algum na carne. Glória a Deus. E se não habita bem algum, a gente sabe que a nossa luta é contra essa carne, contra essa natureza. Glória a Deus. Nós ainda vamos ler Romanos 8:1, aonde nós vamos ver que há vasos de honra que estão por ignorância ainda praticando obras da carne, e existem os bodes que estão praticando obras da carne. Então, quem pratica obras da carne são ovelhas e também são os bodes, sendo que as ovelhas são as que estão de fora, que estão sem alimento, estão sem o apostolado por ignorância. Vamos ler Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui Paulo estava trazendo esse estudo aqui, falando sobre para a igreja de Romanos. Então ele deixou claro que não há condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo, porque os que estão em Cristo é as ovelhas e é no Espírito. Glória a Deus. Mas aqui também existem as ovelhas e existem os bodes, porque ele falou também em Romanos 8, e o versículo 9, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, existe os que não têm o Espírito de Cristo, mas ele deixou claro que existe aqui os que estão na carne, tanto os bodes como os que são ovelhas. Por isso que nós não devemos conhecer as pessoas segundo a carne, porque o sistema, ele já vai logo condenando as pessoas que estão na carne, dizendo que elas estão condenadas ao inferno, que elas já estão reprovadas e que elas precisam aceitar Jesus para serem salvas. Então, o pecado para o sistema religioso são as obras da carne, que nós estamos
estudando que nós não devemos conhecer as pessoas segundo a carne, porque existem os bodes, a qual se não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Então aqui ele está falando dessas obras da carne. E existem os bodes e existem as ovelhas. Por isso é que nós não devemos conhecer segundo a carne, porque tanto um como o outro comete as obras da carne. Glória a Deus. As ovelhas que estão de fora do apostolado, que não conhecem a graça de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ainda ler Lucas. O capítulo é o 23. O versículo é o 42 e o 43. Então disse, Senhor, aqui o ladrão falando na cruz, a qual ele iria morrer também ao lado de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus no 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui é um dos maiores exemplos que Jesus não conheceu essa ovelha segundo a carne, porque ela estava cumprindo uma penalização, porque cumpriu roubo, né, furtou, matou, fez as coisas das obras da carne, a qual nós sabemos. Mas por que Jesus disse para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso? É porque a ovelha do ladrão era de uma ovelha. Glória a Deus. Era o espírito de uma ovelha. Então, não é a nossa carne que é salva, não é a nossa carne que está reconciliada com Cristo, é o nosso espírito. Por isso é que nós não devemos conhecer ou julgar as pessoas segundo a carne, porque se fôssemos julgar, esse ladrão não seria salvo pelas obras da carne. Por isso é que nós aprendemos, e aqui Jesus falou que ainda hoje estarás comigo. Então, não é estarás comigo ainda hoje, porque Jesus ia morrer, ia ressuscitar e ia reconciliar ele com Cristo. Por isso é que o ladrão estaria naquele mesmo dia com Cristo. Glória a Deus. Então, amados, esse é o pequeno estudo que nós tivemos hoje sobre o apostolado, né, aonde nós aprendemos o nosso tema. Em graça não conhecemos a ninguém segundo a carne, ou seja, sobre as obras da carne. Porque se nós conhecermos, se nós julgarmos, nós não estaremos vendo o que Cristo já fez por elas. Então, amados, existem muitas ovelhas que são salvas. O sistema, ele colocou na mente das pessoas que só é salvo quem está dentro de uma igreja, só é salvo quem está congregando, só é salvo quem aceitou Jesus e que tem que se manter ali na salvação. Enquanto que Cristo reconciliou o espírito de todas as ovelhas. Então, existe muito mais ovelhas do que bodes
salvos. Glória a Deus. Então, são os espíritos que são salvos. São os espíritos que estão em Cristo. Por isso que nós não devemos conhecer as pessoas segundo a carne, né? Eu já participei de velórios, né? E muitas vezes aquela pessoa era um beberrão, era um cachaceiro, era um macumbeiro, era um feiticeiro. E muitas vezes, poxa, mas não aceitou Jesus. Eu até falei, eu até preguei. Então, amados, não dependeu de nós, dependeu do que Cristo fez por nós. Então, por isso nós não devemos conhecer as pessoas segundo a carne, porque o que Cristo fez por nós foi para o nosso espírito. E hoje nós conhecemos os frutos espirituais, a qual Jesus disse que nós conheceríamos pelos frutos. Então nós vimos sobre os frutos da árvore boa e da árvore má, que são ovelhas e que são os bodes. Glória a Deus. Então essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos que estão aí também.